Mas, sinceramente, tenho um grande interesse, um enorme interesse naquele jovem. E se eu morrer, Utterson, quero que me prometa que será paciente com ele e defenderá seus direitos. Acho que você faria isso se soubesse de tudo, e tiraria um peso de minha consciência se prometesse. Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, publicado em 1886, e a pergunta é, tanto livro novo, por que a gente vai falar de um livro de 1886, há tanto tempo atrás, né? Bastante. Porque ele ainda tem muito a dizer, e essa inclusive é uma das definições de clássico pelo Italo Calvino, um escritor super consagrado italiano. Ele diz assim, o livro clássico é aquele que nunca termina de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, quer dizer, não importa o tempo que passe, a geração que a gente esteja, o lugar que a gente viva, né? Ele é tão curtinho, tão pequenininho, mas ainda tem muito conteúdo, muita discussão, muito assunto pertinente, adequado, que a gente pode discutir. E aí a gente então conclui, né? A gente já sabe que esse livro é um grande clássico, e outra definição de clássico, né, que a gente pode pensar, é a questão da inovação. Um livro clássico é aquele livro que é modelo. Por que ele é modelo? Porque ele traz algo que nunca foi feito, ele inova, ele consegue fazer uma coisa diferente, e as pessoas falam, nossa, isso é muito legal, a gente tem que fazer isso também, será que alguém vai conseguir imitar? Será que alguém vai conseguir atingir esse nível? Então, quer dizer, ele é inovador, ele passa a ser modelo porque ele é inovador. Então, a gente às vezes tem a ideia de que clássico é aquilo que é antigo, até pode ser, né, porque a coisa nunca acaba, né, vai virando uma tradição, mas justamente porque rompe outras. E aí, tipo de tradição é rompida aqui, né? Se a gente pensa no gênero, a gente pode olhar já para o título, é um estranho caso. Se é um caso, o que é um caso? É uma coisa para a gente observar, para tentar entender o que está acontecendo. Quer dizer, existe um caso que é estranho. O livro se propõe justamente a discutir esse caso, tentar entender esse caso. Então tem aí uma proposta de suspense, de romance de mistério, de romance policial. Então tem uma aproximação com esse gênero literário, né? Esse gênero do romance policial, em que a gente tem um levantamento de hipóteses, tem as pistas, tem ali o pensamento dedutivo, o pensamento lógico. Quem faz isso aqui nesse livro é um advogado, que ele vai ter vai observação, vai levantar hipóteses, e tem como eles pistas por cartas, por testemunho de outras pessoas. Então tem essa proximidade com romance policial, com suspense, com mistério, porém não se sustenta, porque isso acontece numa parte do livro, na segunda parte a gente tem cartas pessoais, e são as cartas pessoais que vão desvendar o mistério com uma proposta bastante diferente. Então, a gente já vê que tem aí algo de um tipo de romance, né, que seria, como eu disse, policial, mas que não se sustenta enquanto tal, né, não encaixa naquele padrãozinho, não fecha naquela caixinha quadrada. E daí, se a gente pensar, por que é estranho essa relação entre um doutor e um senhor, Jekyll e Hyde? Por que é uma relação estranha? Porque são duas pessoas se relacionando, né? Por que não poderia ser uma coisa normal? Porque a gente tem aqui dois polos, dois polos da sociedade. De um lado, a gente tem um doutor, que tem status, tem posição social, e que, acima de tudo, é um posto de virtude, de dignidade, é um exemplo social. E do outro lado, a gente tem a degradação moral, degradação física. A gente tem alguém que fisicamente é descrito como um monstro, uma pessoa deformada, e essa aparência vem concretizar todo um interior que também é, assim, rebaixado, degradado de um criminoso. Alguém que faz coisas horríveis, então a gente tem uma proximidade com o monstro. E o engraçado é que nesse livro aqui a gente não tem descrito tudo de ruim que ele faz. A gente tem a descrição de que ele é muito ruim, né? De que ele faz coisas muito ruins, mas a gente só tem dois exemplos. Um assassinato, um ataque a uma criança. Tudo bem que é suficiente para saber que ele é ruim, mas são os únicos. A gente não tem outros exemplos que digo, então quer dizer, um livro que tem muito mais perguntas do que respostas. E é por isso também que ele ainda vem sendo lido, né? Porque é um livro que traz muitas questões, levanta muito mais questões, né? Faz a gente refletir. Quando a gente pensa nesse lado monstruoso, nesse lado do terror, a gente tem uma aproximação com o romance gótico, esse do terror, esse do horror, esse do medo. E, de novo, o livro não se sustenta enquanto tal. Por quê? Porque o romance gótico, ele geralmente se situava distante do leitor, justamente para manter o conforto do leitor, né? Porque o leitor possa ler, achar legal, se entreter, mas sem ser afetado, sem sair da zona de conforto. Então, eram narrativas situadas espacialmente longe, então em florestas, em cemitérios, castelos medievais, então o tempo também era um tempo deslocado. Ali o elemento estranho geralmente era um elemento sobrenatural, então um fantasma, um vampiro, uma bruxa. E o que a gente tem aqui? A gente tem um autor inglês que vai situar sua narrativa exatamente ali na Londres citadina, né? A cidade de Londres, na região mesmo urbana, e na época em que ele escreveu, então um romance contemporâneo. Então quer dizer, você tira o leitor dessa zona de conforto e coloca o leitor num lugar em que ele pode, quem sabe,
topar com essa pessoa aí na rua, porque um romance é um texto que se passa naquela situação em que ele vive, naquele tempo em que ele vive, naquele lugar em que ele vive, o que gera um grande desconforto no leitor e de novo rompe com os paradigmas do romance gótico. Então, de novo, a gente tem aí uma aproximação com o gênero, mas não tem essa sustentação, né, das tradições que acontecem naquele gênero. E voltando para essa discussão, então, né, por que que essa relação é estranha? Spoiler, então se você não quer saber por que a relação é estranha, por favor, dá uma pausada, vai ler o livro, depois você volta, porque agora a gente tem que falar, né? Para analisar, a gente tem que falar qual é a relação. E a relação, na verdade, não é exatamente uma relação. O que a gente tem aqui é uma unidade. O médico e o moço são a mesma pessoa. Como assim? A mesma pessoa. Acontece que esse doutor aqui, ele queria, pensou, teve uma ideia mirabolante, dividir o bem e o mal. A gente sabe que a gente é composto pelo bem e pelo mal, temos impulsos negativos, impulsos positivos. E ele falou assim, já sei, eu vou dividir isso, porque daí eu controlo melhor. O meu lado mal vai ficar aqui, o meu lado bom vai ficar aqui. Então ele decide fazer essa divisão. Ele inventa uma poção e quando ele toma a poção, ele vira o Hyde. E esse Hyde, veja, né, Hyde vem do inglês, né, como eu já mencionei. Então, se a gente pensar na homofonia, que é homofonia? Palavras que têm o mesmo som, mesmo que a escrita e o significado seja diferente, elas têm o mesmo som. E Hyde é escrito com Y. Porém, se a gente pensar em inglês, escrito com I, mas o som é o mesmo, Hyde, a gente tem o verbo esconder. Então, quer dizer, o Hyde é aquele que é escondido, é aquele que é obscuro, é aquele que não se deixa mostrar, não se deixa ver. Enquanto o Dr. Jekyll não, né? É aquele que tá ali aparecendo, aquele que tá ali, aquela figura pública. Então, a gente tem esse oposto, a figura pública dele, que é essa figura virtuosa, digna, e do outro lado, essa figura monstruosa que ele quer manter escondido. E aí ele toma essa poção, vira essa pessoa, como existe essa deformação física, ninguém na rua reconhece, ele faz o que ele quiser, depois toma a poção e volta a ser o Jekyll. E aí, onde está o cerne da grande questão desse texto? Claro, é uma interpretação, tem muitas, infinitas outras possíveis, né? Aguardo a contribuição de vocês aqui embaixo, concordância, discordância, contribuição, outras interpretações, que como a gente falou, é um livro que nunca termina aquilo que tem para dizer. E aí o que a gente percebe, na verdade, é que não existe esse maniqueísmo, né? Maniqueísmo é esse binarismo, esse bem e o mal opostos, né? Cada um de um lado, não existe isso. Nós, seres humanos, temos dentro de nós o bem e o mal, mas é tudo muito misturado. Um é inerente ao outro, a gente não tem como separar. E é isso que ele tenta fazer, isso que ele não consegue. Então, o que acontece? Como que a gente percebe que ele não consegue? Porque vamos pensar. Ele, enquanto Jekyll, que seria teoricamente o lado bom dele, ele cria essa ideia de separar o mal para poder fazer o mal. Então, quer dizer, ele não queria ficar só com o lado bom. Ah, mas ele queria separar para controlar. Mas ele tem ele arquiteta os planos dele. Então, como que ele vai arquitetar isso? Ele vai pensar numa casa afastada para que o Hyde possa morar, ele vai pensar numa empregada discreta para que ela não fale para ninguém. Então ele vai fazer uma série de raciocínios mesmo que levam a gente a crer que ele tinha muita noção do que estava acontecendo. E para ir um pouco mais a fundo, na verdade, mostrar como não tem como fazer essa separação entre o bem e o mal, como na verdade o Jekyll mesmo tinha esse mal dentro dele, né, de modo inseparável, o que acontece que a gente observando, quando ele decide virar o Hyde, é porque ele tem muita consciência de que ele quer fazer coisas que ele não deveria fazer. Então o mal tá ali o tempo todo. Porque se o Jekyll conseguisse ficar apenas com a parte boa, ele nem ia ter vontade de tomar uma poção, porque ele nem ia querer fazer nada errado. Então ele ia falar assim, bom, tô aqui bom, vou querer continuar bom. Ia morrer o plano dele. Agora não, ele tá ali como o Jekyll e fala, bom, quero fazer uma coisa errada, mas não posso, mas então vou tomar uma poção, virar o Hyde, aí eu posso fazer uma coisa errada. Então ele faz. Então, na verdade, a gente não tem uma separação do bem e do mal no pensamento, no comportamento. A gente tem, aliás, tem só no comportamento físico, né? Nas ações, na verdade. Então, quer dizer, o pensamento mal tá o tempo inteiro nele, seja Hyde, seja Jack, o pensamento tá sempre o mesmo. O que vai mudar é apenas a ação. Então, se apenas a ação muda, o que a gente consegue concluir é que o Jack, na verdade, não estava preocupado em ser apenas bom, ou preocupado com o mal que ele causava nas pessoas. Ele estava preocupado com as consequências que ele ia sofrer. Então, se ele, enquanto Jekyll, cometesse um crime, toda a reputação dele, o status dele, iria por água abaixo. Então, tem toda a questão social envolvida. Agora, se ele, enquanto Hyde, o escondido, o obscuro, cometesse um crime, ninguém associaria a figura dele. Então, a gente tem aí essa conclusão de que, na verdade, o mal estava o tempo inteiro nele. Ele nunca foi uma pessoa boa, ele nunca conseguiu separar o mal do bem. O que ele consegue apenas é encontrar uma forma de escapar, de fugir das consequências. Encontrar uma forma de não ter que arcar com todo o mal que ele quer praticar. Então, o mal realmente estava ali o tempo inteiro. E quais vão ser as pistas, né? Já que só no final do romance a gente tem esqueci a palavra. Já que só no final do romance a gente tem essa descoberta de qual é a relação deles, né? A gente falou um pouco sobre ser um romance de suspense. Quais são as pistas que a gente tem para
O que a gente acha ao longo de todo o romance, antes de desvendar esse mistério, o que a gente pensa? A gente tem 3 caminhos que podemos seguir. O caminho do homossexualismo, ou o caminho do filho, né, da herança, da relação familiar, e o caminho também da chantagem, né, do chantagista. Então, a gente tem vários momentos, o advogado, Utterson, ele vai vendo pistas, por exemplo, ele vê um cheque que é assinado pelo Jekyll, mas é para pagar uma conta do Hyde. Ele fala, bom, por que ele está assinando um cheque para o Hyde? Tem também o testamento, que é uma questão fundamental, né? O testamento do Jekyll, todos os bens que ele tem, que a gente sabe que ele era rico, é deixado para o Hyde. Quer dizer, por que ele deixaria tudo que ele tem para essa pessoa criminosa, sendo que ele era o pilar da moral, da dignidade da sociedade? Quer dizer, que tipo de relação ele estabelece? Então, essas 3 possibilidades, esses 3 caminhos justificariam. Então, uma grande paixão, como o trecho que a gente leu dá a entender, né? E por que ele não poderia falar que ele era apaixonado? Porque naquela época era crime. Então, o homossexualismo era crime, não era aceito legalmente, não era aceito socialmente, então ele não poderia falar. Então, por isso essa relação aí que obscura, essa relação que não fica clara em nenhum momento, que não pode ser trazida à tona. E também a relação de filho, vai que ele tem um filho, ele não era casado, então se ele tem um filho bastardo, né, também seria complicado. Então ele protege a pessoa, mas sem explicitar que tipo de relação é. Ou a chantagem, que daí leva para outro caminho, né? O que será que Hyde fez, aliás? O que será que Jekyll fez para ter esse tipo de relação com essa pessoa? Será que ele cometeu algum crime? Será que ele tem um passado negro? Essa pessoa sabe, chantageia ele? Então, quer dizer, a gente tem pistas que levam para vários caminhos, quando a gente vê também nessa questão do homossexualismo, essa possibilidade de leitura, a relação com o contexto histórico, que é uma relação também muito conhecida, né? A gente sabe que os livros, não que os livros clássicos, qualquer livro, independentemente da postura do autor em relação ao seu período, não tem como ele não se influenciar pelas questões que estão acontecendo nessa época, e essas questões vão aparecer de alguma forma nos livros. Então, vão aparecer as discussões, seja para contrariar, seja para negar, seja para concordar, mas essas discussões aparecem. Então, tem tanto essa questão do homossexualismo quanto a questão da psicanálise. Então, a segunda parte da narrativa, quando tem todo esse drama da identidade, quem ele é, por que ele fez isso, a gente tem toda uma questão da psicanálise que estava nascendo naquela época. Então, no período muito próximo ali, cerca de 1882, dizem que é o nascimento da psicanálise. Então, quer dizer, o livro foi publicado no momento em que estavam surgindo muitas discussões que ainda não eram muito presentes. Então, essa ideia, por exemplo, de que o mal está dentro de nós era quase absurda. O mal vinha de fora. Até isso já sabíamos que existe o bem e o mal dentro de nós. A própria Bíblia trouxe para vocês verem a textualidade bíblica, né? O homem é sempre pecador. Paulo mesmo diz aqui, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Então, quer dizer, o mal está dentro da gente, somos pecadores. Desde a queda, a gente nasce pecador, o bebezinho é pecador, não tem como fugir disso. Então, essa ideia de que o mal está na gente, dentro da gente, existia biblicamente, mas ainda não era tão aceita, tão discutida nesse viés. E agora, quando vem a psicanálise, começa a falar, olha, o ser humano tem algo dentro dele. Freud tem um texto que chama Heimlich, né, do alemão, e esse texto, o que ele vai dizer? Que existe algo dentro de nós que é estranho. E ele é estranho justamente porque ele é familiar, quer dizer, ele está dentro de nós. Então, é algo nosso, é algo familiar. Mas é estranho porque é algo que a gente não reconhece. Então, esses impulsos negativos, essa pulsão para o mal... Por exemplo, por que fotos de catástrofes, por que vídeos horríveis viralizam na internet? Que é uma questão, o ser humano é atraído por coisas ruins, ele tem prazer em ver coisas ruins. Então, outra questão que esse livro coloca é isso, né? O prazer está associado ao mal. Então, quer dizer, aqui a gente tem uma pessoa que tem status, que tem uma boa reputação, que tem uma boa profissão, que tem muito dinheiro, tem tudo aquilo que uma pessoa precisa para ser chamada de bem-sucedida, para ser feliz. Tudo aquilo de que a felicidade depende, a pessoa tem. E ela não é feliz, ela tem a felicidade de onde? Ela tem o prazer onde? No mal, prazer em praticar o mal. Então parece que é assustador, mas a gente é um pouco assim também, né? Como eu disse, né? Essa necessidade que a gente tem às vezes de ver a foto da catástrofe, de ver o vídeo, de ver no jornal quantas pessoas estão morrendo, não sei do que. Então, para além da informação, essa atração que a gente acaba tendo muitas vezes, que o ser humano tem de fato, vem da onde? É um pouco assustador você pensar que dentro de você tem algo que tem prazer em ver isso. Não é prazer, é curiosidade, mas que tipo de curiosidade é essa que eu preciso ver eu sofrendo? Então é muito assustador. Então Freud vai dizer isso e o livro vai trazer isso. Quer dizer, o mal ele deixou de estar fora, o mal está dentro. Não só o mal, mas esse estranho, essa coisa que a gente não reconhece está dentro da gente. Então essa também é uma discussão que se coloca. E outra questão da vaidade, né? A pessoa que é extremamente vaidosa, que sempre tem que ser melhor do que os outros. Porque aqui a gente tem um relato dele, todo o mistério vai ser desvendado numa carta de Lennon, que era um médico amigo do Jekyll. O que acontece? Eles tiveram no passado um certo conflito em relação às práticas que eles desenvolviam, né? Não é claro, né, no livro
qual foi o problema, qual foi o conflito entre eles, mas eles tiveram uma discussão, uma discordância, vamos dizer assim. E depois, quando o Jekyll resolve se revelar tudo o que estava acontecendo, ele escolhe justamente o Daniel. E a questão é, por que ele escolhe o Daniel? Ele simplesmente vai na casa dele e fala, olha, você quer ver o que está acontecendo? Você quer ver o que eu consigo fazer? Dá uma poção na frente dele para ele ver a transformação. E daí, depois que ele vê a transformação, o Daniel acaba morrendo e depois também o Jekyll morre. Ou Hyde, se você preferir. E aí a gente pensa, primeiro, por que os dois morreram? Por que o Daniel morreu? Tudo bem, né? Foi assustador, mas precisava morrer? Essa morte é também simbólica. Simbólica por quê? Porque quando a gente tem ali a disputa intelectual deles, a disputa de egos, que é uma coisa que acontece muito na minha academia, até hoje, inclusive, a gente tem essa disputa, e ali o que o Jekyll tá mostrando? Ele tá mostrando, olha, eu venci, eu consegui fazer. A gente não sabe se era essa a discussão do passado, mas a gente sabe que havia uma disputa de ego, uma disputa intelectual. E quando ele mostra, eu tinha um plano, eu consegui fazer o plano, olha só que ponto eu cheguei, o Lenny é como se ele perdesse. Então, essa morte dele também é uma morte simbólica, né? Há essa possibilidade de leitura. Ele perdeu, ele não conseguiu, o outro conseguiu, porém o outro morre por causa dessa descoberta. Então, de novo, né? Até que ponto a medicina vale a pena os testes, né? Até que ponto uma pessoa vai para provar que ela tá certa. Então, quer dizer, mesmo que ele morra, ele prefere morrer do que tá errado. Ele prefere morrer para provar que ele tá certo, para provar que ele conseguiu. E a gente lembra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance também clássico, dessa vez brasileiro, do Machado de Assis, em que a gente tem alguém também que morre de ideia fixa, morre de sede de glória. Ele queria fazer um emplasto, não era para ajudar a ciência, não era para curar as pessoas, era porque ele queria o nome dele no jornal, ele queria ficar famoso. Qual é a motivação que a gente tem? Então, é até no meio acadêmico, como eu falei, no meio científico, no meio medicinal, né? Qual é a motivação da pessoa? É salvar as pessoas? Ou é mostrar que tá certa? Ou é provar uma teoria a custo de qualquer coisa, a custo de vidas, que vão passar por teste só para provar que eu estava certa, ou só para falar eu fiz uma grande descoberta, né? Acima de tudo. Então, quer dizer, que tipo de motivação a gente tem? Essa vaidade ou é esse ego? Aliás, essa vaidade, esse ego é uma motivação mais nobre, realmente, né? Que justifique esse lugar de homem virtuoso que ele ocupava na sociedade. Então, veja que ele traz muitas questões, inclusive a questão do duplo, essa brincadeira, esse jogo que o autor faz o tempo inteiro. É duplo, mas não é duplo. É duplo, mas na verdade é um amontoado de coisas. A gente tem na estrutura também. É um texto, como a gente viu, que ele tem a narrativa dividida em dois gêneros, né? A gente tem ali o primeiro gênero policial, no levantamento de hipóteses, o suspense, e do outro lado a gente tem o gênero mais psicanalítico, né? As cartas pessoais. Então, você tem o romance policial, as cartas pessoais, psicanalíticas, então você vê que são dois gêneros, mas ao mesmo tempo você também tem o terror, que entra em tudo. Então, quer dizer, é um duplo que não é duplo, né? São dois gêneros que na verdade são três. Então, de novo, essa brincadeira é um duplo, mas que não é feito de dois. Na verdade, não existe essa oposição, não existem um amontoado de coisas. A gente tem também a própria narrativa, né? A primeira parte é narrada por esse advogado, mas não só por ele. A gente tem um relato de outras pessoas que testemunharam, por exemplo, o assassinato do que o Hyde faz, né? Então, a gente tem cartas que aparecem, a gente tem um testamento. Então, quer dizer, tem pistas que também não estão naquela narração exatamente. Então, é uma narração composta de várias, é uma polifonia, né? Várias vozes. Depois, a gente tem na segunda parte, que são as cartas, também são duas cartas. Então, quer dizer, seria a parte da narração do Utterson, depois a parte do desvendamento da história, que também é dividido em dois, que também são duas cartas. Então, de novo, a gente tem essa divisão. Então, veja que é algo que vai se multiplicando, né? Uma coisa um pouco espelhada. A gente nunca tem exatamente um duplo. A gente tem um duplo que nunca é duplo. Então, o tempo inteiro, esse jogo, né? A gente tem também a porta, né? A casa dele, que tem a porta de entrada e a porta dos fundos. A gente tem a bengala com a qual ele comete o assassinato, né? Naquele momento ali de violência, que se parte em duas. A gente tem a letra dele, que é a mesma pessoa que escreve, mas quando é Hyde a letra é para um lado, mais torta. Quando é o Jack a letra é um pouco pro outro lado, você percebe que é a mesma letra, mas ao mesmo tempo dá pra ver que não é a mesma. Então, quer dizer, esse jogo de é e não é tá o tempo inteiro presente na narrativa. E a gente lembra também de um mito bastante antigo, né? Um mito da mitologia grega, do Narciso, né? Quem era o Narciso? Aquela pessoa que se apaixona pela própria imagem. Para ele, ninguém era suficiente. Ninguém era bom o suficiente para ele, e quando ele vê a própria imagem, que ele não sabe que é a própria imagem, ele fala, nossa, agora sim, né? Então, quer dizer, ele não aceita aquilo que é diferente. Ele não aceita o outro. Ele só aceita ele mesmo. Ele, né, só aceita aquela imagem perfeita porque é como se só ele fosse perfeito. De novo, essa questão da vaidade, essa questão do ego. E o que a gente tem aqui, tanto no Brás Cubas, quanto no Médico e o Monstro, né, que é a tradução, que na verdade não é uma tradução, é uma invenção, porque no original a gente não tem isso, tá bom? Tem uma oposição que criaram, mas na verdade não existe isso no original. E também, se a gente lembrar do Retrato de Dorian Gray, que é outro clássico, também tem essa ideia, a ideia é um pouco diferente de Narciso, né? Porque ali são pessoas que não se reconhecem mais no reflexo. Elas não se reconhecem, elas criam uma projeção de quem elas gostariam de ser e elas não conseguem ser. Então, diferente de Narciso, elas não se reconhecem nesse
nesse reflexo, né? Então, por exemplo, o Dorian Gray, ele é maravilhoso, ele é muito lindo, e um dia alguém pinta um retrato dele, e outro alguém fala assim pra ele, nossa, mas você já viu que o seu retrato vai ser sempre lindo e você não, porque você vai envelhecer, você vai se degradar. E ele fica, meu Deus, então ele vai lá e faz um pacto para que o retrato envelheça no lugar dele. Só que esse envelhecimento do retrato não é só envelhecimento físico. Ele vai ficando deformado, vai ficando horrível de modo que a gente percebe que existe ali um reflexo do interior. Então, quer dizer, a degradação moral que ele vai tendo, porque ele se entrega a vício, tem uma vida toda de prazer, independentemente do que é bom, do que é ruim, do que ele deveria não fazer, e ele vai se entregar para essa vida. Então, a gente vê que aquilo que vai aparecer ali no retrato não é só o envelhecimento físico, mas é uma degradação moral, a degradação interna dele. Então, ele não se reconhece mais ali, não é aquilo que ele queria ser, não é aquilo que ele queria, daquela forma que ele queria estar. E da mesma forma aqui, né, quando a gente tem ali o Hyde e o Jack, o Jack não se reconhece no Hyde, ao mesmo tempo que ele sabe que é ele, mas ele fala, não, mas não sou eu, mas eu quero ser, e fica aquele jogo o tempo inteiro, né, toma poção, não toma poção, toma. Então, a gente tem todo esse jogo aí, e a gente lembra também de outra questão do contexto histórico, que é o darwinismo. O evolucionismo também estava ali surgindo, Darwin tinha publicado A Origem das Espécies um pouquinho de tempo antes, não quer dizer, era algo muito novo também, essa ideia de que o ser humano evolui, né, essa ideia de que os animais evoluem, os seres vivos evoluem, tem a seleção natural, e aqui a gente tem o Hyde sendo descrito como um animal, ele parece um macaco, as mãos eram de macaco, ele era deformado, ele tinha um corpo estranho, então a gente percebe que, quer dizer, a gente sempre tem, vamos dizer assim, o Criador é o perfeito e a criatura é o degradado. Como Deus, né? Deus é o perfeito, o homem não, o homem é degradado. Então, a criatura, ela nunca vai estar à altura do Criador. Ela sempre vai estar menos evoluída. E aqui a gente tem esse Hyde, que ele é menos evoluído. É como se ele não tivesse a consciência, é como se ele não tivesse a questão das convenções sociais. Então, ele é alguém que é mais instintivo, é alguém que é mais animalesco. E onde está o problema, né? Que esse instintivo, esse animalesco, esse ser estranho, onde que ele está? Ele tá dentro da gente. E aí que é o problema. Peraí, então, esse monstro mora dentro de mim, ele consegue me controlar, ele consegue me dominar? Sim, exatamente. Então, nós, seres tão evoluídos, seres racionais, seres conscientes, temos também dentro de nós essa dimensão ainda que não consegue evoluir, essa dimensão que não consegue desenvolver essa consciência, essa dimensão que muitas vezes nos domina. Então, tem a questão, inclusive, a relação com as drogas, a relação com o álcool, que é muito próxima dessa poção que ele tomava, né? As pessoas, quantas pessoas não falam, eu vou tomar uma só pra me soltar um pouquinho, né? Então, quer dizer, ou usa de desculpa até, né? Mas eu fiz aquilo, mas eu tava bêbado, né? Eu não queria fazer. Será que eu não queria mesmo? Né? Por que bebeu então? Não sabia que isso poderia acontecer? Então, até que ponto, né, vai a decisão da pessoa, né? Até que ponto a pessoa decide que ela quer poder fazer alguma coisa que ela não deve fazer. Então, toda essa questão da identidade, de quem realmente somos, que escolhas realmente queremos ter, tá aqui nesse livro. Por isso que ele, assim, não só por isso, né, mas por causa de tantas discussões que ele permite a gente ter, é que ele é tão famoso, é que ele é tão clássico, né, porque a gente poderia passar o resto do dia aqui, o que a gente não vai fazer, falando sobre ele, né, sobre todo esse rompimento das tradições na área dos gêneros, esse rompimento também na área dos assuntos. Então, veja que o gênero, ele rompe com a estrutura, o autor, né, rompe com a estrutura dos gêneros, mas ele também rompe com os assuntos que eram tratados ao trazer essa psicanálise, que era algo muito novo, ao trazer esse evolucionismo, que era algo muito novo, essas ideias que, claro, que a gente sabe que ideias novas geralmente não são bem aceitas, né? Elas têm ali muito pé atrás ainda, né? Muita desconfiança, né? Até muita surpresa, né? Será que a gente acredita nisso? Será que isso é verdade? É tudo muito assustador. Pra gente hoje é óbvio falar sobre isso, naquela época não era. Você pensar que somos um montão de coisas, que tem esse instinto mal dentro de nós, que o mal nos domina às vezes, né? Não era tão claro. Então, é um livro muito interessante e essas análises foram feitas num grupo, né, com a contribuição de um grupo de leitores chamado Tertúlias. Então, fica aí a dica pra vocês. Segue a gente no Instagram, vou deixar pra vocês aqui embaixo o link no meu Instagram e também do Instagram do Tertúlias, pra gente vocês acompanharem. E é isso, sugestão, façam parte de clube de leitura, é muito legal, porque a leitura fica muito mais profunda, né, porque todo mundo contribui, a gente tem, cada um tem uma visão, cada um tem uma interpretação, a gente vai juntando tudo, e como um clássico sempre tem o que dizer, todo mundo sempre tem o que dizer, e a leitura vai ficando cada vez mais rica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!